passageiros que deveria estar voando ao sul de Katmandu colide com uma montanha ao norte. É falso, é falso. Ai, meu Deus! Os investigadores estão confusos. Isso criou alguns questionamentos sobre o que houve, porque o avião chegou a um lugar que não era esperado. É China 129, você consegue pousar? Um avião que deveria estar bem acima de uma montanha colide com ela. A investigação descobre uma série chocante de erros. Por que eles não viraram aqui? Mas eles continuam e aí colidem com a montanha. E um avião cai em uma floresta de grande altitude. O acidente revela um ponto cego tecnológico que pode ter causado a tragédia. O fio comum é uma combinação de perda de consciência situacional e falta de compreensão de onde você está em relação ao terreno. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Falhas fatais. O voo 311 da Thai Airways cruza o Nepal logo acima dos picos do poderoso Himalaia. O piloto nos controles é o comandante Prida Sudhimai. O seu copiloto é Fundap Puniaye. Juntos, eles têm quase 30 mil horas de voo. Eu nunca me canso de ver essas montanhas. Katmandu é um destino turístico popular. É um aeroporto montanhoso e muitos turistas vêm apenas por isso, pelas paisagens. Os 99 passageiros do voo saíram de Bangkok, na Tailândia, e vão para a capital do Nepal, Katmandu, em um Airbus A310. A aproximação exige navegar acima de algumas das montanhas mais altas do mundo. E em seguida, fazer uma descida acentuada até a pista. Katmandu Thai 311, solicito descida. Thai 311, temos tráfego negativo. Autorizado a descer. Thai 311, solicito 02. Thai 311, confirme solicitação 02. Confirmo. Os pilotos esperam fazer a aproximação direta de sempre, do sul para a pista 02. Isso os manterá afastados das montanhas ao norte do aeroporto. Mas então, Katmandu, Thai, ir para 5.500 metros e começar a nossa aproximação novamente. eles percebem que estão perto demais da pista para iniciar a descida segura. Os pilotos precisarão circular de volta para o sul do aeroporto e fazer uma segunda aproximação. É um desafio fazer uma aproximação circular em uma região montanhosa. Uma coisa é fazê-lo sem obstáculo, outra coisa é fazer isso cercado por montanhas. Usando o sistema de gerenciamento de voo, o copiloto entra no ponto de referência, chamado Romeo, para reiniciar sua aproximação. Mas o sistema não trava uma rota de voo para Romeo. Ele desapareceu. É Romeo 27, não é? Romeo. Os pilotos continuam tentando programar o ponto de referência chamado Romeo. Nuvens espessas limitam a visão deles na cabine de comando. E então... Arremeta, arremeta. É falso, é falso. Ai, meu Deus! Thai 311, por favor, relate sua posição. A busca pelo voo 311 da Thai Airways começa imediatamente. O Nepal cria uma comissão de investigadores locais e internacionais. Este é o aeroporto. O voo 311 estava vindo do sul. Aqui. Até o avião
ser encontrado, é difícil saber o que pode ter havido. E a busca, é claro, começou no sul porque ele veio do sul. Onde está essa coisa? À medida que a busca continua, os investigadores entrevistam o controlador de tráfego aéreo na esperança de obter qualquer tipo de pista. Nós não temos radar aqui. Não posso ajudar o senhor com a localização do avião. Eu dependo do que os pilotos me dizem. Em um ambiente sem radar, eles têm uma imagem mental. E essa imagem é realmente pintada pelas palavras que o piloto relata para eles. Eles não têm um local exato. É quase como trabalhar com os olhos vendados. Katmandu, DAI 311. Não podemos fazer a aproximação agora. Voltaremos a Romeu e subiremos para 5.500 metros para iniciar a nossa aproximação de novo. Para refazer a aproximação, eles teriam... Após o desaparecimento do voo 311, moradores relatam ter encontrado restos de aeronave ao norte de Katmandu. O local informado não fica nem perto da área em que eles faziam buscas ao sul do aeroporto. Ao norte de Katmandu, os picos do Himalaia atingem uma altura de 6.100 metros. Por esse motivo, quase todos os aviões se aproximam do aeroporto a partir do sul, onde as montanhas estão mais próximas de 2.400 metros. Envie os helicópteros. Diga para começarem a procurar no norte do aeroporto. Mais tarde naquele dia, 43 quilômetros ao norte de Katmandu, as equipes de busca encontram os restos do voo 311 da Thai Airways. O ponto de impacto é uma face de rocha íngreme de mais de 3.300 metros de altura, em uma montanha remota. Nenhuma das 113 pessoas a bordo sobreviveu. Isso criou alguns questionamentos sobre o que houve, porque o avião chegou a um lugar que não era esperado. O nível de destruição foi enorme. Nem dava para ver que era um Airbus A310. E nem dava para ver que tinha 2 motores. O local do acidente confunde os investigadores. O avião nunca deveria ter estado tão ao norte da pista. Então por que estava lá? É difícil dizer o que estamos vendo aqui. Incrivelmente, a equipe é capaz de recuperar o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine de comando dos fragmentos de detritos. Os investigadores esperam que eles forneçam evidências cruciais que revelem como o avião acabou tão longe do curso. Muito bem, vamos ouvir. Enquanto os dados do voo estão sendo processados, os investigadores analisam o gravador de voz da cabine. Tem muitas nuvens. DAI 311, Katmandu. Prossiga. Você poderia solicitar a pista 02, por favor? DAI 311. Solicito 02. Tudo parece normal, até eles começarem a reiniciar a sua aproximação. Espere um pouco. Katmandu, DAI 311. Confirmar pista 02 disponível. Espere um minuto, pare. O piloto falando com o controlador não é o copiloto. É o comandante. Por que o comandante estava falando com o controlador? Como o piloto que estava nos controles, o Clério. Neste caso, eu notei que o comandante estava, em muitos casos, assumindo o trabalho de transmissão de rádio. O gravador de voz revela outro detalhe surpreendente. Droga. Os flaps não podem ser estendidos. Os flaps não estavam se estendendo totalmente, que para a aproximação de Katmandu é essencial. A gravação leva os investigadores a fazer algumas perguntas preocupantes. Flaps defeituosos e um piloto distraído mandaram o avião para a face de uma montanha? Os investigadores, ouvindo o gravador de voz da cabine de comando do voo 311 da Thai Airways, descobrem que os pilotos estavam preocupados com um problema em seus flaps. Droga. Os flaps não podem ser estendidos. Contudo, tão de repente quanto o problema com os flaps começou, ele se resolveu. Voltaram ao normal. Podemos virar à esquerda para Romeu? Entendo que a operação está normal. E você gostaria de fazer uma aproximação? Afirmativo. Afirmativo. Mas o atraso na
rotação dos flaps significou que o piloto não poderia descer em direção ao aeroporto a tempo de fazer um pouso seguro. Não podemos pousar no momento. Nós temos que virar à esquerda para Romeo e começar nossa aproximação de novo. Mas o tráfego aéreo vindo do sul impediu o voo 311 de virar à esquerda. TAI 311. Temos tráfego negativo no nível de voo igual ou superior a 150 dentro da nossa jurisdição. Exceto um no Nepal, em 206. Você está autorizado a descer. Então, algo desconcertante acontece. O controlador fica em silêncio. Responda, por favor. Responda, por favor. Voando para o norte em direção às montanhas e com o tráfego à esquerda, o comandante toma uma decisão. Sem esperar pela liberação da torre de controle. Nós vamos subir e virar à direita. Ele começa a virar à direita, de volta ao início de sua aproximação, ao sul do aeroporto. Momentos depois, os investigadores ouvem uma pergunta estranha do copiloto. Estamos indo para o norte? A gravação expõe uma inconsistência preocupante. Parece que o comandante pretendia virar para o sul, para longe das montanhas. No entanto, minutos depois, eles ainda estão voando para o norte. É falso. É falso. Ai, meu Deus! Esses são os dados do gravador? Ótimo. Felizmente, os dados do voo foram recuperados. E os investigadores têm a sua primeira chance de analisar a trajetória do avião. E o que a equipe descobre suscita mais perguntas. E bem aqui, eles estão dando a volta para reiniciar a aproximação, certo? Muito bem. Mas eles continuaram virando. Em vez de virar 180 graus, voar reto e seguir para o sul até Romeo, o voo 311 vira 360 graus e continua em direção ao norte. Isso não faz sentido. Pode ligar. Em busca de respostas, eles recorrem a um simulador de voo. O comandante acabou de assumir as comunicações com o controlador. Sim, certo. Em termos de simulador, a única coisa que permite aos investigadores é replicar o que aconteceu e entender o que a tripulação veria ou quaisquer outros problemas que enfrentaria. Kathmandu TAI 311. Confirmar pista 02 disponível. Nesse ponto, eles sabem que o comandante está pilotando a aeronave, monitorando os instrumentos e se comunicando com o controlador, tudo em uma das descidas mais acentuadas e difíceis da aviação. Certo, há muita coisa acontecendo aqui agora. Droga, os flaps não podem ser estendidos. O tempo gasto na resolução do problema com os flaps cria um atraso. Eles não podem mais fazer o pouso direto. A única opção é voltar e fazer outra aproximação. O comandante pode programar o computador de voo para levar o avião para um rumo selecionado. Nesse caso, isso significa virar para a esquerda. Mas há um problema. O controlador diz que tem tráfego para a esquerda. Para evitar o tráfego, o comandante decide ajustar o piloto automático. Vamos subir e virar à direita. Para fazer a curva, ele gira o botão de direção para a direita. Atenção à curva, você está começando a nivelar. Sim, certo. Ele está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo, está pedindo para ir a um ponto, está tentando pilotar o avião no piloto automático e começando a perder a imagem em 3D que tem na cabeça de onde ele está. Os investigadores fazem uma descoberta crítica. O piloto distraído comete um erro fatal. Ele girou uma vez a mais. E fez um círculo completo. Quase zero de visibilidade em nuvens espessas. Não fazia ideia de que tinha virado em direção às montanhas. Os pilotos são treinados para voar usando apenas seus instrumentos. Então por que esses pilotos não perceberam o seu erro? Dá uma olhada nisso. Não tem pontos cardeais na bússola. Um olhar mais atento à bússola da cabine de
O instrumento não possui os marcadores de direção habituais, NSEW, indicando as direções norte, sul, leste e oeste. Eu acho que se houvesse um N grande no topo da bússola o tempo todo, poderia ter feito diferença. Estamos indo para o norte? Viraremos em breve. E então, muitos quilômetros ao norte do aeroporto, o copiloto diz... Ei, a minha tela diz que estou ao norte do aeroporto, mas era tarde demais. Arremeta, arremeta. Ai, meu Deus! Não! O acidente ressalta a necessidade de uma tecnologia mais avançada de controle de tráfego aéreo no aeroporto de Katmandu. Em um ambiente como Katmandu, um radar era essencial. E um radar foi instalado em Katmandu para que isso não acontecesse de novo. O desastre também reforça a importância do trabalho em equipe entre pilotos. Enquanto eu estou pilotando o avião, você está fazendo outra coisa. Você se comunica comigo, eu me comunico com você e nós, como equipe, maximizamos e vamos além da capacidade individual e fazemos tudo o que podemos fazer, incluindo a capacidade situacional e escapando quando for preciso. 10 anos depois, um avião colide com uma montanha que deveria ter contornado. Arrebenta, suba, suba! Não! Em uma tragédia que é apenas uma questão de momento oportuno. O voo 129 da Air China está no ar há quase 2 horas. O comandante Wu Xinlu comanda a tripulação chinesa. Ele tem mais de 6.000 horas de voo. 18 graus, ponto de orvalho 16. O copiloto Cao Li-jie tem mais de 1.200 horas voando no Boeing 767. Esperar vetores de radar para o vento à esquerda. O membro mais jovem da tripulação é o segundo copiloto, Ho Xiangning. Havia um terceiro piloto na cabine de comando, um segundo piloto, que fazia as chamadas de rádio. Isso por causa da proficiência dele em inglês. O voo 129 está voando a sudeste de Pequim para o aeroporto internacional Kim-hae, em Busan, Coreia do Sul. Bom dia, eu estou com vocês agora. 15 minutos antes do pouso, a tripulação entra em contato com o controlador de aproximação do aeroporto. Air China 129, aproximação Kim-hae, voe rumo a 190, desça para 6.000. Nesse momento, o copiloto iniciou a aproximação porque era ele quem estava pilotando. O comandante estava só monitorando a altitude porque ele não estava pilotando o avião. Air China 129, vire à esquerda em direção a 160, desça para 2.600. A visibilidade não está muito boa. O aeroporto de Kim-hae fica perto da costa sul da Coreia. Uma área conhecida pelo clima imprevisível. A visibilidade torna-se irregular à medida que o avião de passageiros desce através de nuvens espessas. Eu não acho que havia alguma coisa diferente nesse dia em particular. Havia nuvens, havia chuva. Pista à vista. Mas ventos fortes estão dificultando a aproximação. Então o controlador fornece ao voo 129 novas instruções de pouso. Air China 129, aproximação de Kim-hae, voe rumo a 190, desça para 6.000. Uma aproximação circular é uma aproximação visual. O piloto deve manter a visão da pista o tempo todo. O vento está muito forte. Está muito difícil de voar. As nuvens espessas obscurecem a visão do controlador da torre. Liberado para pousar na pista 18. Reduz a velocidade. Tudo bem. O controlador não consegue ver o 767 se aproximando. Air China 129, você consegue pousar? Precisa arremeter! Suba, suba! O voo 129 da Air China cai na encosta do Monte Dotdai, a 5 quilômetros da pista.
96 pessoas a bordo. Apenas 37 sobrevivem. O local do acidente estava em condições devastadoras. Foi realmente um milagre que eles foram capazes de encontrar uma série de sobreviventes de um acidente tão grave. Os investigadores de acidentes aéreos coreanos chegam ao local. Você poderia até dizer que toda aquela área havia sido limpa pelo impacto de toda a aeronave e as peças estavam espalhadas por todo lugar. Eu fiquei surpreso que alguém tenha sobrevivido. Empreste os binóculos. Do local do acidente, os investigadores podem ver o aeroporto a quase 5 quilômetros de distância. Não existe uma explicação simples para a razão do voo 129 atingir um terreno tão longe da pista. O que estão fazendo aqui, quando deveriam estar lá embaixo? O que teria feito com que eles ficassem tão baixo assim e tão longe? Eles deveriam estar bem acima desse terreno. A gente se perguntava, por que esse cara atingiu um morro? Os investigadores se concentram no que o local da tragédia pode lhes dizer sobre o acidente. Há detritos espalhados por centenas de metros descendo a encosta. Normalmente, quando ocorre um acidente, os destroços e os detritos tendem a permanecer na área do ponto de impacto inicial. O posicionamento da fuselagem dá à equipe sua primeira pista. A parte de trás do avião deve ter descido primeiro. Então o piloto estava indo para cima quando o avião atingiu o chão. Isso sugere que a tripulação fez um último esforço para ultrapassar a montanha. Os investigadores são confrontados com uma pergunta preocupante no meio de uma aterrissagem de rotina. Por que os pilotos voaram tão baixo? Para entender por que o voo 129 da Air China caiu na encosta de uma montanha, investigadores intrigados analisam os parâmetros de velocidade, altitude e rumo do avião obtidos no gravador de dados de voo. Aqui eles estavam circulando para pousar, mas eles apenas continuam. Então colidem com o morro. Por que eles ficaram aqui? Como poderiam fazer essa aproximação? O procedimento de pouso para uma aproximação circular de Busan exige que os pilotos usem um cronômetro de cabine. As tripulações cronometram manobras com uma precisão de segundos, usando direções e pontos de referência visuais. Uma tarefa desafiadora em nuvens espessas. Eles baixam o trem aqui. Aí eles deveriam fazer uma curva de 45 graus por 20 segundos aqui. E depois mais uma curva de 45 graus por 20 segundos aqui. Você cronometra 20 segundos, você vira paralelo à pista e depois faz uma curva base, que é uma curva de 180 graus, e então pousa na pista. Aqui eles enxergam. Os investigadores percebem que o piloto começou mal fazendo sua aproximação. O gravador de voo mostrou que o piloto não executou a primeira curva. Ele deveria fazer uma curva à esquerda para começar a aproximação circular e deveria fazer isso de uma forma agressiva. Ele não virou com uma inclinação suficiente. O que os pilotos estavam pensando? Vamos começar do início da aproximação. A equipe espera que o gravador de voz da cabine responda a essa pergunta. Air China 129, aproximação de Gimhae. Voe rumo a 190, desça para 6.000. Entendido. Até esse ponto, eles acham que estão vindo para cá. Mas o controlador altera para cá. O plano da tripulação para uma aproximação direta é alterado para uma aproximação circular, que os levará para o outro lado do aeroporto. Vamos usar a pista 18 direita. Então eles imediatamente reconhecem a aproximação circular. Mas logo fica claro que eles perderam uma etapa crítica. Então nós saímos nesta pista lateral de táxi? Como é a chamada? Charlie 6. Depois de pousarmos, podemos sair diretamente usando a pista de táxi Charlie 6. Pare um pouco. Estão falando sobre o que fazer depois de pousar, mas nunca fizeram um briefing adequado para o pouso real. Muito menos o que precisavam fazer para executar a aproximação final. Quando isso não aconteceu, alguém deveria se manifestar e dizer, comandante ou copiloto, não fizemos o briefing de aproximação, isso faz parte
parte da coordenação entre a tripulação. O briefing perdido ajuda a explicar por que a tripulação cometeu o erro de girar muito menos do que os 45 graus exigidos. Tempo. Onde está o meu cronômetro? Uma aproximação circular exige o tempo preciso das manobras. Eles iniciam um cronômetro aqui. Tempo. O comandante deve começar seu giro final em exatamente 20 segundos. Eles tinham que desviar o avião do aeroporto e em seguida virar para a aproximação final e pousar na direção oposta. O vento está muito forte. Está muito difícil de voar. Eu tenho o controle. Os investigadores ficam surpresos com o que escutam. No meio do tempo de 20 segundos, ele decide assumir o controle. Isso é loucura. Isso acabou confundindo o copiloto. Tornou a divisão de tarefas incerta. Eles não sabiam. Não diz ao copiloto para monitorar o cronômetro. O retorno de volta para a pista deve começar na marca de 20 segundos. Mas com o comandante agora nos controles e o copiloto ainda procurando a pista em meio às nuvens, eles não iniciam a curva. Você tem a pista à vista? Não dá pra ver. Vire agora. Por que ele não disse? Vamos sair daqui e vamos desistir da aproximação. Não entendemos por que ele não fez isso. O comandante continua a descer por quase 30 segundos, antes que o copiloto finalmente fale. Precisa remeter. Suba! Mas é tarde demais. Essa é uma aproximação muito ruim. Você nunca entra em uma nuvem, em uma aproximação circular. Se fizer isso, você deve arremeter para então sair dessa situação. Por que esses pilotos experientes tentaram uma aproximação visual nas piores condições possíveis? As causas desse acidente são basicamente fatores humanos. Foi uma má coordenação entre a tripulação. As comunicações foram ruins dentro da cabine, entre a torre e a cabine de comando. Após o desastre do voo 129, a Air China classifica Shanghai como um aeroporto especial. Todos os pilotos agora são avisados de que o terreno montanhoso desafiador da área pode afetar decolagens, pousos e manobras. Se você está preocupado com a visibilidade e com o terreno montanhoso, não faça uma aproximação circular a menos que tenha certeza absoluta de que pode manter a pista à vista. Você tem que estar no seu melhor voando em terrenos montanhosos. Mas quando um jato cai nas montanhas da Alsácia, os investigadores observam como até o equipamento de navegação mais sofisticado não pode garantir que desastres serão evitados. O voo 148 da Air Inter acaba de decolar de Lyon, na França. 124, 4,5, obrigado. O comandante Christian Requet e o copiloto Joel Cherubin são pilotos experientes, com mais de 12 mil horas de voo entre eles. O voo é curto. Leva apenas 1 hora entre Lyon, na França, e Estrasburgo, na região montanhosa da Alsácia. Incentivadas a evitar atrasos. Éramos famosos por nossa escala muito curta. E quanto mais rápido voávamos, melhores eram os nossos salários. Mas os pilotos, já sob a pressão do tempo, recebem uma comunicação indesejada do aeroporto de Estrasburgo, que muda os seus planos. Eles são instruídos a pousar na pista 05. 05. Sem chance. O comandante Requet esperava usar a pista 23, uma aproximação que fornece ao piloto automático do avião um ponto de navegação preciso. Mas a nova pista 05 exige que a aeronave circule para aterrissar. A nova aproximação pode levar mais tempo e afetar o tempo de voo, atrasando sua escala. Se tivessem avisado com antecedência, droga!
Delta Alpha, Estrasburgo. Estou na escuta. Percebendo a frustração do comandante, o controlador de tráfego aéreo em Estrasburgo oferece assistência. Posso conduzi-lo com o radar para levá-lo para Andlo em 5.000. O controlador guiará a tripulação de voo passo a passo em direção a Andlo, um ponto de referência eletrônico no caminho de aproximação da pista 05. Isso ajudará os pilotos a se alinharem para o pouso naquela pista. Isso é bom. Ah, sim. Muito bem. Então vire à esquerda, na direção 23 graus 0. Como a pista 05 não permite uma aproximação completa por piloto automático, o comandante deve fazer o seu próprio cálculo para o ângulo de descida. Isso dá 3 decimais, 3 graus. 3,3 graus é um ângulo de voo bem pequeno, que fornece uma boa inclinação para pouso. O controlador direciona o voo 148 até a última curva, que o alinhará à pista, agora a 24 km de distância. Autorizado para a aproximação final 05. O comandante configura o avião para o pouso. Flaps em 2. Flaps em 2. Flaps em 2. Baixar o trem. Muita atenção na descida. O eixo de aproximação. O copiloto percebe um problema de como o avião está alinhado horizontalmente com a pista. Era 60, confira. Sim. Mas antes que a tripulação possa ajustar o seu curso, o A320 chocou-se contra a encosta de uma montanha. O acidente é catastrófico. Uma emergência é declarada no aeroporto de Estrasburgo. Eu liguei imediatamente para os meus 2 investigadores principais e organizamos a equipe. Os socorristas levam mais de 3 horas para chegar ao local do acidente, a 19 quilômetros da pista. 8 passageiros sobreviveram. Mas 87 passageiros e tripulantes, incluindo os pilotos, morreram. Um grupo de investigadores internacionais se junta ao Departamento Francês de Investigação de Acidentes Aéreos, o BEA, na busca de pistas para explicar a tragédia. No laboratório da BEA, os técnicos descobrem que o gravador de dados de voo está completamente destruído. Eles tentam recuperar dados de outro gravador usado pelas equipes de manutenção. Ele é conhecido como QAR. Demorou cerca de 1 dia para ler 1 segundo de gravação. Os seus esforços meticulosos podem levar 1 mês ou mais. Qualquer segundo adicional recuperado pode revelar algo que faria diferença. Enquanto isso, o foco da investigação muda para o gravador de voz da cabine, que resistiu ao impacto. Pista 23. Senão, eu não posso... A gravação revela a ansiedade do comandante no início do voo. Você vai usar a 23, então? É claro. 05. Que tipo de vento estão nos dando? Vire à esquerda, gire a 90. Enquanto escutam, os investigadores também traçam a trajetória do avião usando informações de radar. Eles descobrem que ao circular a montanha, o avião iniciou uma descida perigosamente acentuada e rápida. 022. A gravação de voz revela uma observação da tripulação sobre a velocidade da descida.
Isso acontece apenas 16 segundos antes do acidente. A aeronave estava acelerando anormalmente. Muita tempo na descida. O comandante começou a perceber que havia algo errado com a taxa de descida. Mas então, o copiloto muda de assunto. O eixo de aproximação. Estamos atingindo o eixo com erro de meio ponto. Ali. 060, confira. Ele voltou a concentrar a atenção do comandante na situação lateral e não na situação vertical, que era o principal problema, é claro. Mas o maior mistério persiste. O que causou a rápida descida? Após meses de trabalho, todos os dados de voo do gravador danificado ficam disponíveis. Eles revelam que o ângulo de descida foi muito superior aos 3,3 graus calculados pelo comandante. 3 decimais, 3 graus. É uma diferença e tanto. Ao estudar os dados, Paris descobre uma pista importante envolvendo 2 números-chave. A velocidade vertical do avião, 3.300 pés por minuto, e o ângulo intencional da trajetória de voo, 3,3 graus. Coincidência? Paris usa um simulador de voo para testar uma nova teoria. Pode me mostrar uma descida a 3.300 pés por minuto? Ele acredita que a semelhança é mais que uma coincidência. No piloto automático, existem 2 modos de descida: ângulo da trajetória de voo e velocidade vertical. Os 2 são exibidos na mesma janela. Portanto, 3.300 são reduzidos para 33. Agora, me mostre um ângulo de voo de menos 3,3 graus. O problema nesta aeronave era que os 2 valores eram visíveis na mesma janela e controlados pelo mesmo botão. Paris suspeita que a janela tenha confundido um já ansioso comandante Reggae. A confusão é bastante fácil entre os 2 modos se você não fizer com cuidado. Esta foi a falha. Se o comandante não pressionasse o botão seletor de modo, a entrada do 33 teria iniciado um ângulo de descida seguro de 3,3 graus. Em vez disso, ele colocou o avião em uma taxa de descida mortal de 3.300 pés por minuto. Mas quando testada no simulador, essa teoria ainda não resulta em um acidente. Está faltando alguma coisa. Toda a aproximação superaria esse obstáculo por uma margem significativa. Para entender o porquê, Paris recorre ao engenheiro da Airbus, que explica um elemento pouco conhecido do projeto do piloto automático. Em situações de emergência, em que o A320 precisa alterar a direção rapidamente, o piloto automático é programado para mudar a direção do avião a 2 vezes a taxa normal. Nós voltamos imediatamente aos dados no exato momento. Em coincidência trágica, descobrimos que naquele exato momento havia a turbulência. A turbulência momentânea fez com que o avião subisse ligeiramente. Foi durante esse segundo que a tripulação comandou o avião para descer. 60, confira. O piloto automático leu isso como uma emergência que requeria uma descida rápida. Pode ser isso. Paris volta ao simulador para testar a sua teoria. Aqui vem. E nós tivemos a queda. A teoria de Paris agora explica completamente como a confusão da tripulação com a leitura do piloto automático. Isso dá 3 decimais, 3 graus. Fez o avião descer perigosamente perto da montanha. E então, como a turbulência, um recurso de segurança obscuro e um timing catastrófico se combinaram para fazê-lo descer ainda mais. Meio segundo antes, meio segundo depois, eles não teriam um acidente. O relatório listará estas causas. As conclusões dos investigadores destacam os pontos fracos do projeto da cabine de comando do Airbus A320. Pilotos faltam. A Airbus responde imediatamente.
A principal mudança, que foi feita muito rapidamente, foi alterar a janela de exibição. Com o novo design, quando um piloto aciona uma velocidade vertical, um número inteiro de 4 dígitos é exibido. A confusão entre o ângulo e a velocidade vertical não era mais possível. Se eu ouvir que há um buraco com fumaça na encosta de uma montanha, eu tenho quase certeza de que posso dizer foi um voo controlado em situação de terreno. O fio comum é a falta de entendimento de onde você está em relação ao terreno.